Cara, eu vou começar do zero mesmo, do básico, pra, Uhum, pra ir avançando conforme for o tempo, né? Então, aham, vou começar a falar aqui, mas antes de falar sobre o mercado financeiro, vou falar algumas coisas a respeito, né? aham, O mercado financeiro, cara, é o único lugar onde não existe crise. Não o mercado financeiro em si, mas os operadores do mercado financeiro. Não existe crise, cara. Por mais que tenha crise lá nos Estados Unidos, pandemia, não existe crise, cara. Não existe crise pro operador do mercado financeiro, porque ele pode lucrar tanto na alta quanto na queda. Então uhum, você consegue ganhar dinheiro quando o mercado está subindo, você consegue ganhar dinheiro também quando o mercado está caindo. E o mais legal disso tudo, cara, é que o mercado financeiro, cara, ele te dá muita liberdade. Liberdade de tudo, assim. Liberdade geográfica, liberdade de tempo, uhum, liberdade é, com relação à parte financeira. Porque, por exemplo, o pai de família lá que trabalha em CLT, por exemplo, o cara às vezes não consegue estar lá na escola com o filho. O cara que é trader, o cara tem toda essa flexibilidade, entendeu? Se o cara quiser viajar, continuar ganhando dinheiro, ele vai continuar ganhando dinheiro. Porque o mercado aham, financeiro te oferece isso. Ele é um mercado que fica 24 horas trabalhando, ele não fecha. O mercado de Forex, né? O mercado de Forex e de cripto não fecha. É 24 horas, cara. O Forex, que é o maior mercado do mundo, que movimenta trilhões por dia, ele abre domingo à noite e fecha na sexta-feira à noite. Então, o uhum, restante dos dias ele fica todos os dias aberto. O mercado cripto não fecha. O que fecha é a Bolsa Brasileira daí, né? Bolsa aham, Brasileira das 9 às 18 aí. Então você tem uma flexibilidade muito grande aí, né? E essa foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, cara. Mais me chamou a atenção foi a possibilidade de ter liberdade. show. E o trader é resultado a médio e longo prazo, cara. Diferente do cara que trabalha com investimento a longo prazo, por exemplo, o cara compra ação para se aposentar daqui 30 anos. O cara vai ver o dinheiro dele daqui 30, 40 anos. Agora, você operar não é bem assim. Tem muito. A gente vê muito preconceito com relação a isso, né? O trader. Todo mundo fala que o cara perde dinheiro. Também já pensei isso, já comecei no mercado financeiro, na verdade, em 2019, investia para longo prazo. Aí Uhum, veio a pandemia, cara. Veio a pandemia, caiu tudo o valor de ação. Então eu acabei perdendo dinheiro. aham, E assim, comecei a pensar, a refletir sobre isso, caramba, cara. Será que trade? Aí eu conheci um amigo que trabalhava com isso, tal, fui perguntar para ele. Foi aí que eu me interessei em começar a querer operar. Porque a distância entre 30 anos e o trade ali, o cara que trabalha com operação, não é tudo isso. Se ele tiver um gerenciamento, tiver tudo isso, ele consegue, em menos tempo, ele consegue ter um resultado legal, cara. sim, sim, Por isso que eu falo médio e longo prazo. Médio, assim, sei lá, um ano, 2, 3 anos, você já começa a ter um resultado legal. aham, É, aham, então vamos lá. Só que o mercado financeiro, cara, ele é um mercado, tem muitas armadilhas ali. Para vocês entenderem, vou dar um exemplo prático e falar, né, a respeito. O ser humano, desde pequeno ali, desde que nasce, a gente é acostumado a viver em um mundo de regras. A gente nasce, a gente nossos pais já chegam pra gente, ó, não pode fazer isso, não pode aquilo, pode, não pode. No seu trabalho, você é cheio de regras lá. No mundo militar mesmo, a gente é cheio de regra lá. Você sempre tem que estar seguindo, né? A sociedade só consegue viver com regras. E o mercado financeiro, cara, o mercado financeiro não tem regra. uhum, Você é um lobo solitário ali dentro. É você contra você mesmo. O mercado financeiro, ele é muito perigoso. Vou falar dos malefícios dele para depois falar dos benefícios. Falei um pouco dos aham, benefícios, né? Agora vamos para a parte maléfica dele. A parte maléfica dele, cara, é exatamente essa. Não tem regra nenhuma, cara. Você pode fazer o que você quiser ali dentro. Se você quiser uhum, entrar com R$ 10, você vai entrar com R$ 10. E se você quiser perder esses R$ 10, você vai perder. E o aham, cara que, se ele quiser entrar com 1 milhão, 1 bilhão de dólares ali, se o cara entrar errado, ele pode perder tudo, cara. Pode perder tudo.
Por isso que é muito importante, conforme passar o tempo, a gente construir essas regras, termos os nossos princípios e não sair dele de jeito nenhum. É, Então, para você ser lucrativo no mercado financeiro, você precisa de alguns pontos ali em consideração. Não sair de regras, não sair dos seus princípios, você ser disciplinado, ser paciente, porque não é todo cenário que você vai poder entrar, né? Você não pode ficar correndo Aham. atrás do preço, sempre tem que entrar quando o mercado te falar, agora é hora de você entrar. Aí sim você vai entrar. Então, para você ser lucrativo, cara, você precisa desses fatores aí, estar bem alinhados, né? Bem alinhados mesmo. Justamente pelo que eu te falei, você pode perder tudo, cara. Tem até um trader no Brasil, ele chama Ogro de Wall Street. É o apelido dele, na verdade, né? É o Ogro de Wall Street. Ele é brasileiro, um trader experiente já, cara. Inclusive, o cara, meu, já ministrou um monte de cursos aí pelo Brasil inteiro, até no mundo inteiro aí. Ele conta uma história uma história de trade dele, de trader. Ele perdeu 5 milhões em 3 dias, cara. Em 3 dias. Caramba. Ele mesmo fala, ó, eu ensinava para os meus alunos não fazer, não fazer, não fazer, e eu acabei fazendo. Saí das minhas regras, dos meus princípios, tal, foi difícil, e hoje eu vi que errei, então, por isso que eu tô te falando isso. A parte principal é você seguir o seu gerenciamento de risco, não sair dele de jeito nenhum. Porque o mercado Uhum. financeiro é muito sedutor, cara. Ele é muito sedutor. Dependendo se você, no começo, que você não tem tanto medo, você não tem receio, você acaba aumentando a sua mão ali, e dá certo a sua operação. Vou até contar uma história que Aham. aconteceu comigo isso daí, cara. Parece coisa inacreditável, né? Porque o mercado financeiro é um fluxo interminável de oportunidades. Toda hora tá tendo oportunidade. E no começo, cara, eu tive a sorte, vou falar que foi sorte porque eu não sabia muito o que tava fazendo ali. Tive a sorte, cara, em 3 dias. Eu tava operando no mercado cripto. Eu fiz US$ 3.000, cara. Fiz R$ 15.000 em 3 dias no trade que eu entrei. Só que assim, Caramba. é. Só que assim, eu tava com uma banca, uma conta de R$ 3.000. Só que eu entrei, mentira, eu tava com 5.000. Trabalhando com 5.000. Eu entrei, cara, com mais da metade da minha banca nesse trade. Se eu tivesse perdido, eu tinha perdido quase os 5.000. Eu tive a Uhum. sorte de ter dado certo. Só que naquela época eu achei que eu tava fazendo certo. Entendeu? Esse que é o grande problema. É você acertar fazendo errado. É aí que eu te falo que o mercado é sedutor. Eu acertei, ganhei 15.000 em 3 dias, cara. Praticamente tripliquei minha conta, né? Aham. Tinha 5.000, fui pra 20.000 minha conta ali. E só que eu não fiquei nessa, não. Continuei ganhando dinheiro, cara. Foi aí que eu vi, porra, velho, quero continuar fazendo isso. A minha sorte é que eu acabei, na empresa lá que eu tinha, acabei pagando muita conta tal, e foi a minha sorte, que depois eu devolvi tudo pro mercado, justamente porque não Uhum. tinha esse gerenciamento, né? Aham. Esse gerenciamento de risco. Então, por que que eu tô falando tudo isso daí? Só pra ir trabalhando essa parte comportamental, porque Que é a principal, né, Brasil? é a principal, cara. Principal é a parte comportamental, porque o mercado financeiro. é, não é uma questão exata, não tem matemática aqui, Uhum. nada é exato. Na verdade, são seres humanos, cara, são instituições financeiras que trabalham com o mercado financeiro. Sim. E o preço se movimenta conforme a emoção do mercado. Quando o mercado tá eufórico, o preço sobe, quando o mercado tá com medo, o preço cai, entendeu? Aham. Então, o trader, cara, tem que ser frio, tem que ser frio. Ele tem que saber a hora certa de entrar, a hora certa de sair, usar esse efeito manada que existe no mercado financeiro, que as pessoas, assim, cada pessoa individual tem um tipo de comportamento. Isso tem um Uhum. estudo já, tá? Só que quando você são várias pessoas trabalhando no mesmo, ou várias pessoas, existe o efeito manada. Isso aí eu vou explicar isso aí mais pra frente, mas só pra contextualizar. O efeito manada acontece muito no mercado, a gente vê muito isso acontecendo. Quando tem um candle de venda ali de todo mundo saindo da operação vendendo com medo, a gente vê um mercado derretendo. Porque todo mundo Aham. fica com medo e começa a vender, 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 e os caras saem no prejuízo, cara. Então a gente tem que usar isso ao nosso favor. Tem que ser frio e saber operar no momento certo. Beleza? Então eu queria Uhum. começar aí só
para começar essa primeira aula aí com essas considerações aí. E vamos começar então para a parte prática. Então, Bora. não se preocupem se não entender, eu vou começar bem de boa mesmo. Igual eu falei, o trade, cara, é muito mais. É muito mais, para você ser assertivo, é muito mais parte psicológica, comportamental do que a técnica em si. Técnica, claro, é Aham. muito importante. Você tem que saber técnica, tem que estar afiado ali. Só que tem mais a ver com você mesmo, o seu comportamento ali, do que com as técnicas em si. Tem vários estudos aí que o cara às vezes nem é tão bom trader, só que o cara tem um psicológico muito bom. Ele consegue ser às vezes mais lucrativo do que aquele cara que tem muita técnica, mas não tem um Uhum. psicológico legal, porque ele acaba falhando. O que é ter um psicológico bom pra ser trader? Tipo, não ser ansioso, essas coisas assim? Exatamente, cara. Trabalhar a ansiedade, você trabalhar paciência, você Uhum, trabalhar com a ganância. É, você tem que ser, tipo assim, tem que ser livre desses sentimentos, assim, sabe? A gente não consegue ser livre, mas você tem que ser ao máximo. Por isso que você precisa ter as regras, entendeu? Por exemplo, tem momento que uhum, você fala, meu, vai dar muito certo essa operação. Aí você, vou pesar a mão. Aí você entra com mais do que você deveria. Aí às vezes o mercado vai ao contrário do que você analisou. Aí você perde o que você não poderia perder, entendeu? Igual o que eu uhum. fiz lá. A minha operação deu certo. Eu fiz 15 mil reais, cara. Fiquei, nossa, velho, eu nunca ganhei tanto dinheiro assim, de uma vez, assim. Cara, Aham. meu salário de 3 meses, cara. Ganhei em 3 dias. E aí que tá o problema, cara. Você acertou massa pra caramba. Mas e quando você é? E se eu tivesse errado, cara? Aí, Perdi tudo. É. pô. Foi aí onde eu errei. Aí eu perdi tudo depois, né, meu? Graças a Deus eu Tem dois. tirei pra pagar a conta. Mas aí quando eu comecei a perder, eu fui devolvendo tudo, porque eu tava sem gerenciamento nenhum. Isso É, aí tem um problema, né? Quando você ganha, você quer ganhar mais, aí você pode perder. E quando você perde, você quer recuperar. Aí você também pode perder mais, né? Tem que tomar ex- cuidado, né? exatamente, aí que tá. É igual o foguetinho que você joga, fi. Se você não tiver a É mão. igual. É. Cara, assim, a diferença de aposta e para trade é Aham. diferente porque a gente, trade também é probabilidade, tá? Adiantar aqui. Só que você consegue jogar a probabilidade a seu favor. Quando Sim. você perde um exemplo, e quando você ganha, você ganha. Você consegue fazer 3, 4, 5, 10, 20 vezes o seu risco aí, entendeu? Aham. Uhum. Vamos supor que você está apostando aí 100 reais. Apostando não, você está entrando na operação você aceita perder 100 reais, se for ao contrário. Se o trade for a seu favor, se você conseguir fazer, conseguir não, você precisa fazer no mínimo três vezes o seu risco. Você precisa fazer pelo menos 300 reais, sempre no mínimo 300 reais, assim, se você entrar com 100 reais para perder, para você conseguir ser lucrativo a longo prazo. Conforme vai aumentando a sua conta, sua banca, você vai Uhum. aumentando o seu stop ali, né? É. Porque quando você ganha 300. Quando você perde, você vai perder 100. Aham. Então, mesmo, estão fazendo as contas, mesmo você errar mais o trade do que acertar, ainda assim você consegue ser lucrativo. Uhum. Isso que eu tô fazendo conta de 3 vezes o seu risco, mas tem trade, cara. Se você faz 15 vezes o seu risco, 20 vezes o seu risco, o mercado Uhum. cripto tem muito isso. Então é assim que a gente consegue ser lucrativo. Então vamos lá. Posso adiantar, cara, que é um mercado muito, meu, massa pra caramba, cara. A gente pode começar, né, igual eu tô fazendo, levando pra mim, sendo um. Igual os polícia faz, o polícia faz muito bico, né? O polícia Aham. faz bico. Então, tá sendo uma segunda fonte de renda pra mim, no caso, tá? Não preciso Uhum. estar fazendo bico lá, me arriscando. Minha fonte de renda tá sendo aqui o mercado financeiro. E Uhum. por isso que eu já passei muita dificuldade no mercado financeiro, porque eu não via material, não achava. Então, cara, já que vocês estão dispostos a, a aprender, eu tô disposto a ajudar, cara. Então, vamos lá. Show, show. Primeira coisa que a gente tem que saber aqui. Isso aqui são os candles, né? O que seria candle? É isso daqui, ó. Candle de compra e candle Uhum. de venda. É assim que o mercado se move. Candle de compra, candle de venda. Tá todo o tempo se movimentando dessa forma. Então, esse corpo aqui chama candle. Uhum. Candle. Essa linha aqui, que é essa que a gente encontra essa linha aqui,
Chama pavio. Por que que eu tenho que saber isso? Porque dependendo da situação, eles passam muita informação pra gente, tá? Uhum. Esse candle aqui é candle de venda, bem tranquilo. E um pavio aqui em cima. Vamos supor que o preço. E por que que fica o pavio aqui embaixo e por que que fica o pavio aqui em cima? O preço abriu. Ele começa aqui embaixo. Aí Uhum. abriu, começa a descer aqui embaixo. Aí, consequentemente, já não é verde mais, ele é vermelho. Aí, de repente, a força compradora começa a entrar. Aqui a força vendedora dominando. Aham. Aí a força compradora começa a querer jogar o preço para cima. Aí quando ele faz essa reversão, aí ele vai ficar verde. Aí ele fez essa reversão. Parou aqui. Então esse pavio que ficou sobrando aqui, chama pavio, é o movimento que ele baixou para cá. Ele abriu aqui, tá? Exatamente aqui Uhum. nessa linha. Como ele veio para baixo e subiu, esse pavio aqui mostra que ele veio para baixo primeiro para depois subir. Então vamos supor que o próximo Aham. candle é este daqui. Aí ele começou daqui, foi para cima, consequentemente ele é verde, que é a força de compra que entrou, só que daí a força vendedora tá mais forte. Aí ele retornou para cá. Aí consequentemente ele é vermelho. Uhum. Ficou bem claro isso, né? Sim. Ficou. Tranquilo, né? Uhum. Uhum. Então tá. Agora vamos lá para falar. Agora eu vou falar sobre os times frames. O que seria time frame? É o tempo gráfico. Aqui é o gráfico do Bitcoin, o famoso Bitcoin. Eu tô no gráfico semanal aqui, tá? Aham. Aqui, ó. A gente vê por aqui, ó. Certo. Aqui são os tempos gráficos. Tô no gráfico semanal. Então, cada candle que a gente está vendo aqui é considerado uma semana que passou. Então, cada candle aqui é uma semana. Aqui foi uma 7 dias, 7 dias, 7 dias, 7 dias. Se eu for pro mensal, a gente vê. Aqui é desde o início do Bitcoin lá. Não, não. O Bitcoin foi lançado em 2008. Esse gráfico aqui não tem em 2008. Uhum. Vamos lá. Então, cada candle aqui é mensal. 30 dias para ele fazer tudo isso daqui, ó. 30 dias. Aham. Aí vamos lá para o diário. Diário aqui cada candle aqui representa um dia. 4 horas. Cada candle representa 4 horas passadas. Aqui. 4 horas. 1 hora. E assim por diante. 1 hora passada. 30 minutos. 15 minutos. 5 minutos. E assim vai. Quando a gente chegar na parte das análises, a gente começa do tempo gráfico maior, diário, semanal, 4 horas, e fazemos as entradas em tempos gráficos menores, para a gente conseguir ser mais assertivo com o stop ficar mais curto, mais Aham. barato. Então tá, agora vamos falar sobre. Ficou claro sobre isso daí? Sobre o que representa cada candle com o tempo gráfico, sobre os times frames? Sim, sim. Sim. Tranquilo, tranquilo, né? Uhum. Sim. Vou voltar lá no desenho lá. Então a gente falou sobre os times frames. Deixa eu colocar aqui. Times frames. São os tempos gráficos. Falamos sobre tempo gráfico também. Agora, vou falar sobre tendências. Tendências. O que seria tendência? O gráfico só anda de três formas. Tendência de alta, ele anda dessa forma aqui. E tendência de baixa, anda dessa forma aqui. Certo. Uhum. E também a gente também observa
quando o preço anda lateral. Tendência de alta é representado pelo. Eu não sei se vocês já ouviram falar. O mercado financeiro trabalha é, com os touros e os ursos. Os touros representam os compradores, porque o touro dá chifrada para de baixo para cima, então ele Uhum. faz o preço subir. E os ursos bate de cima para baixo, fazendo o preço cair. Então é uma briga constante entre compradores e vendedores. Tem os operadores que querem levar o preço para cima, tem operadores que querem levar o preço para baixo. E quando o preço está em equilíbrio entre compradores e vendedores, o preço anda de lado. A tendência de alta é feita de topos e fundos ascendentes. Então a gente vê que ele quebrou essa estrutura aqui, fez um topo mais alto que esse aqui. Então aqui fica um topo ascendente. Certo. Igualmente o fundo. O fundo não perdeu aqui. O fundo ficou mais alto do que o fundo anterior. Então é um fundo ascendente. Então vou escrever aqui: topo ascendente. Então foram feitos topos ascendentes. E aqui, fundo descendente. Fundo descendente. Então, em uma tendência nítida de alta, já vou contextualizar. Quando a gente identifica uma tendência nítida de alta, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar comprado, a gente vai querer comprar mais barato para vender mais caro. Por isso que a gente precisa identificar esses topos e fundos ascendentes para a gente poder Uhum. entrar em um fundo ascendente. A gente vai entrar mais ou menos comprado aqui para buscar o preço mais caro lá. Ah, o fundo ascendente, tipo, você escreveu descendente aí, mas aquele de cima ali seria um fundo Tá. ascendente. É verdade, cara. Eu escrevi errado. Ah, tá. Foi mal aí. Ascendente. Falei ascendente, escrevi errado. Fundo ascendente, é isso mesmo. Aí. Fundo ascendente. A gente precisa buscar o fundo ascendente para ir a favor da tendência, Uhum. tá? Quando a gente identifica uma tendência de baixa, a gente faz ao contrário. Igual eu falei, lembra que eu falei que a gente consegue lucrar na subida e na queda? Então a gente consegue ganhar dinheiro na euforia e no medo. Então aqui, aí é o contrário. Aí agora sim que é um topo descendente, descendente. E aqui é um fundo descendente. Agora a gente faz ao contrário. A gente identifica o topo descendente, opa, Uhum. para poder surfar até o próximo fundo descendente, entendeu? Então a gente vai querer vender aqui, a gente chama de venda. Uhum. Vender aqui para comprar aqui. Por isso chama mercado futuros, tá? O mercado de trade chama mercado futuros. Só para dar contextualização, para vocês entenderem, vocês já viram falar sobre long e short? Não. Não. Não, né? Quando você está comprado, nós chamamos de long. Chamamos de long. Aqui é muito fácil de entender. Long a gente compra mais barato para vender mais caro. Simples. Uhum. Uhum. Agora, para vender, a gente chama de short.
Vamos entrar shortado. Vamos shortar o mercado. Vamos entrar vendido. O vendido funciona basicamente assim. Vamos supor que o preço aqui tá R$ 100. O preço aqui tá R$ 100. Quando chegar aqui, nesse fundo descendente, ele vai estar R$ 90. Então, você entra vendido. Como é mercado futuros, é como se fosse você estivesse vendendo, sem você ter, na verdade, aqui a R$ 100. Você vende a R$ 100. Quando chegar a R$ 90, você recompra ele, Aham. tá? Isso é tudo automático, tá? Você vai vender aqui lá na corretora. E quando chegar aqui, você coloca o seu alvo. Quando chegar aqui, ele vai fazer automaticamente. É como se você Uhum. estivesse comprando a R$ 90 e vendendo a 100. Seria mais ou menos isso. Você vai entrar vendido, vende a 100 e recompra a 90. Só que daí, Uhum. esse lucro de R$ 10 vai ser seu, entendeu? Aham. Aí aqui chegou a 95, você vende a 95 e recompra a 85. Tudo automatizado. Então aqui não precisa se preocupar. Aqui na lateral, quando o mercado está lateral, ele exige um pouco mais conhecimento, um pouco mais avançado. No Viu? Só começo, uma pergunta: é mais fácil lucrar no que tá ascendente ou descendente? Ou é igual pros dois? é igual para os dois, cara. É igual para os dois. Uhum. Tá. É igual para os dois. É lógico, por exemplo, no mercado cripto, sempre é mais favorável, porque é um mercado novo, tá? Então sempre é mais favorável você, quando ele chegar numa tendência de alta, você entrar comprado, você entrar em long, né? Uhum. Por quê? Porque mercado cripto, vocês devem ter ouvido falar, né, cara? Que. Peraí, só aumentar aqui. Cara, tem moeda, cara, que sobe 300%, 20%, 30%. Uhum. Por exemplo, o Bitcoin. Esse ano ele subiu 170%. Então, qual outro mercado financeiro que sobe tudo isso? Né? A gente ganha dinheiro também na Bolsa de Valores, ganha dinheiro também no mercado Forex, tá? Só Uhum. que o que tem mais potencial de trazer retorno é o mercado cripto. Por isso que eu optei em trabalhar com ele no começo. Mas Uhum. os outros mercados também são legais de trabalhar, são bons de trabalhar. Dá para trabalhar com os três também. E a cripto, cara, você pode. A gente não sabe qual delas que vai ter uma explosão. Mas vamos supor que você conseguiu pegar um long, de repente a moeda explodiu lá 1000%, cara. Você tá em long nela. Entendeu? Você vai ter um lucro de 1000% para cima. Então Uhum. vamos supor que ela Uhum. chegou no topo e ela cai 50%. Esse long você surfou 1000%. O short você vai surfar 50%, entendeu? Uhum. Uhum. Conseguiu compreender? Aí o lucro é muito maior, né? O lucro em compras é muito maior, dependendo de como vai subir. Isso é possível no mercado cripto, tá? Bolsa de Aham. valores não tem essa possibilidade aí. Bolsa de valores é mais. Chama-se day trade, trade no mesmo dia, é só no pregão ali. Entre Uhum. as 9 da manhã às 18 horas, você tem que fechar o seu trade. Agora, no mundo cripto, não. Mundo cripto, por que que eu falei para vocês que eu consegui lucrar em 3 dias, né? Porque eu entrei na operação numa sexta-feira e fui saindo da operação na segunda-feira. Entendeu? Uhum. Então eu fiquei 3 dias surfando o movimento dela, que ela foi subindo, eu fui surfando. Quando eu cheguei lá no meu lucro, que eu achei ideal lá, que eu achei que estava no topo, eu saí. Uhum. Eu vendi, saí da operação e fiquei com o meu lucro no bolso. Se você tivesse continuado nessa operação, ela tava em alta ainda? Então, porque daí o mercado corrige, né? A gente não sabe Aham. quando que ela vai corrigir, entendeu? Entendeu. Então tem tudo isso. Porque às vezes tem momento, você achou lá a tendência. Tem momento, isso daqui é só para contextualizar. Igual eu Uhum. falei, o mercado prega armadilhas. Tem momentos em que o fundo ascendente, às vezes, ele não faz isso, ele faz isso.
Aí, às Uhum. vezes o seu stop tá aqui, aí você sai da operação. Só que ele faz isso e volta a fazer isso, entendeu? Aham. Por isso que você precisa calcular o seu risco. Para não, quando acontecer Uhum. isso aqui, você perde pouco. E quando acontecer isso daqui, você ganha muito, vamos dizer assim. Uhum. Por isso que quando o Bitcoin estava subindo, eu fui subindo meu stop. Aí isso também eu vou ensinar mais para frente, vai subindo. Porque daí se acontecer, vamos supor que você colocou seu stop aqui. Você entrou aqui, tá surfando aqui, ele fez outro fundo acidente, aí você colocou seu stop aqui. Você vai, se o preço chegar e fazer isso aqui e continuar caindo, você vai sair no lucro aqui, entendeu? Entendi. Então, Uhum. mesmo que o mercado ele suba lá 170%, tem momentos que ele corrige ali no tempo gráfico menor, entendeu? Isso aqui eu vou explicar numa outra aula para não confundir vocês. Essa parte aí sobre fractalidade nos tempos gráficos aí. Com relação a isso aqui, ficou alguma dúvida? Não. Não. Ah, Vai beleza. aparecer as dúvidas quando a gente começar a mexer. Operar, né? A Aham. lateralidade, igual eu falei, é uma parte mais avançada. No começo, cara, com quem eu aprendi, eu acabei fazendo um curso aí, um curso não foi legal. Eu acabei perdendo dinheiro em situações parecidas com isso daqui, porque é muito difícil você operar assim, em lateralidade. Ele não fica bonitinho assim, o gráfico fica se mexendo, tipo, a todo momento. Aqui é como se fosse um tempo gráfico, sei lá, diário, fica vários dias assim, só que no tempo Uhum. gráfico menor ele tá andando pra cima e pra baixo, dependendo de onde você Aham. entrar, você é estopado, você perde, entendeu? Então, eles falam que tem várias vertentes de análise gráfica. Análise gráfica tem padrões gráficos, figuras gráficas, price action, que fala estudo dos candles. Meu, então são várias. Uhum. A forma mais assertiva que eu achei é a forma análise institucional, tá? Que são as instituições financeiras que movem o preço. Mas eu vou avançando conforme a gente vai passando o tempo. Agora vamos procurar aqui no gráfico, só para a gente poder identificar as tendências na prática, né? As tendências na prática aqui. Aqui. Olha lá. Aqui eu tô no gráfico de 4 horas. Cada candle, cada candle aqui é 4 horas é 4 horas, tá? Cada Uhum. candle isso daqui é 4 horas. Aqui a gente observou que ele tá fazendo topos e fundos descendentes, ó. Ó. Topo descendente, fundo descendente, topo descendente, fundo descendente, topo descendente, fundo descendente, topo, fundo. Aqui ele reverteu. Uhum. Então, se a gente tivesse entrado vendido aqui, poderia ter surfado tudo esse movimento aqui. Aham. Aí vamos supor que se você não saiu da operação e o gráfico fez isso daqui, daí você vai ser estopado, entendeu? Por isso que você tem que ter um alvo ali, sabe? Uhum. Aqui já inverteu. Topo ascendente, topo, fundo ascendente, topo ascendente. Aqui ele voltou um pouco mais, tá vendo aqui, ó? Aham. Claro que eu falei lá que ele não fica todo bonitinho ali. Se ficasse bonitinho, seria fácil, né? Sim. Aí de novo, aí ele voltou, topo ascendente, fundo ascendente, topo ascendente. E assim foi. Aqui a gente conseguiria surfar todo esse movimento. Aqui já tá querendo mudar de novo. Aqui ele caiu. Aí aqui ele andou de lado, ó. Pode ver, ó. Aqui ele andou de lado, ó. Então você Sim. entrar em uma situação aqui já fica muito mais difícil. Só que Uhum. também dá para operar, tá? Mas não quando ele tá aqui. A gente espera o movimento para depois a gente entrar. O, o gráfico mostra indícios pra gente, tá? Ele mostra indícios. A gente usa indicadores, por exemplo, indicadores de volume. Aqui é o volume. Isso daqui é o volume junto com o candle aqui de venda, que a gente consegue visualizar o volume, o tanto que foi de volume. Isso aqui também eu vou explicar tudo, tá? Como é que funciona. Uhum. Mas só para não confundir muito a cabeça de vocês agora no começo. Mas olha lá, de novo, ele só deu uma corrigida e começou a subir de novo, ó. Subiu. Aham.
Aí caiu, e assim o preço vai, cara. Assim o preço vai. Pregando armadilhas, tirando o dinheiro do povo. E aqui foi um movimento em que o Bitcoin subiu 170%. Exatamente aqui, ó, deixa eu ver. Dia 31 de dezembro de 2022, que começou o movimento de alta. Uhum. Olha como é que o institucional prega armadilhas, cara. Eles não querem ninguém com eles. Aham. Dia 31 de dezembro de 2022, eles começaram o movimento de alta. A partir daqui, depois de muito tempo andando de lado, ele subiu 170%, cara. Olha lá, toda essa alta aí. A gente parou. Ah, tá. Eu ia medir aqui para vocês verem. Olha lá, ó, 170%. Agora, cara, olha o poder de criptomoeda. Vou mostrar aqui uma moeda aqui. Olha o tanto que ela subiu. 1.657%. Caramba. Ô, louco. Desde 23 de agosto, cara, esse ano. Ela tava $9, $5, foi para $185. Eu fiz um trade nela, ela tava mais ou menos aqui, mais ou menos, $27. É igual eu falei, a gente não sabe até quando vai, né? Uhum. Como ela fez um lucro legal, eu acabei saindo. Mas se eu tivesse ficado, eu teria lucrado tudo isso daqui, cara, porque ela não voltou pra corrigir, cara. Ela continuou Aham. subindo, não parou e foi embora. Você colocou quanto? Não, não, não. Quando ela estava $27, Ah, eu entrei mais ou menos aqui, ó. Ela custava $27. Entrei mais ou menos ah, aqui, nesse fundo aqui, ascendente. E eu não lembro onde eu saí exatamente, mas eu fiz um lucro legal, sim, cara. Eu saí mais ou menos por aqui, ó. Tava um lucro bom já pra mim. Eu acabei saindo. Porque ao mesmo tempo que ela pode subir, ela pode fazer isso daqui também, né? Daqui, eu Sim. tava com mas, meu stop aqui embaixo, ela pode catar aqui e voltar a descer. mas geralmente você opera com quantos? Com quantos reais ou dólares? Não sei se é reais ou dólares. Então, em criptomoeda, você pode operar com quanto você quiser. Quanto você quiser. Você pode começar com. Assim, no começo, cara, eu aconselho não colocar dinheiro, sabe? Existem é, contas demos, né, para vocês operarem com demos, só para poder ir se acostumando com o gráfico. E conforme vai passando as aulas e a gente vai avançando, a gente pode começar, você pode começar com um valor baixo, cara, que você pode riscar centavos ali no, em criptomoeda. Na bolsa de valores já não dá, tá? O mínimo Uhum. ali você perde R$ 20 no mínimo, se o trade for em seu desfavor. Agora, cripto não, cripto você pode colocar o valor que você quiser. Uhum, Aí você coloca o valor que você aceita perder, ô Gabriel. Por exemplo, eu quero começar com R$ 100, mas eu quero só perder R$ 1 em cada operação, 1% da banca ali. Então você tem que uhum, entrar numa operação que aceita perder R$ 1 e entra com R$ 10, por exemplo, total, sabe? uhum. É assim. Mas aí eu falo sobre isso daí no parte de gerenciamento também. Tá. Ô, Cara, Thiago, então. Oi, pode falar. essa moeda aí que você operou, como que você descobriu ela assim, por exemplo, para ela ter uma tendência tão grande assim de alta? Porque como é especulativo o mercado, o que te levou a procurar essa moeda aí? Olhando o gráfico mesmo, Gui. Olhando o Tá. gráfico. Que nem ela, por exemplo, aqui, ó. Quando o gráfico tá andando de lado há muito tempo, Aham. vocês não vão entender muito, mas eu já vou falar, adiantar alguma coisa, só para vocês irem habituando. Esse volume aqui, isso aqui, ele quer dizer volume, tá? Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Esses pontos aqui é volume, ó, tá vendo? Uhum. Uhum, Quando o preço tá andando de lado aqui, pode ver que o volume tá lá embaixo.
Tem alguns Uhum. sufixos aqui, assim, mas aqui tá aqui embaixo. O que isso aqui quer dizer, cara? Acumulação. Que quem faz o preço, quem movimenta o preço, quem consegue fazer isso daqui no mercado, fazer isso daqui, não é o trader físico, não, cara, não é o varejo. São os institucionais, é banco, é instituição financeira, todos os institucionais do mundo inteiro, sabe? Eles conseguem mexer. Então, quando a gente vê uma situação em que o gráfico corrigiu, caiu bastante assim, por exemplo, e tá andando de lado muito tempo, a gente sabe que tem gente acumulando aqui, instituição financeira acumulando. Então, Aham. aí quando ele começou o movimento de alta aqui, Gui, começou o movimento de alta, só desse espaço que tem aqui, ó, já dá 400%, cara. Caramba. Então, tipo assim, só aqui a gente já começa a ver que tá subindo, 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 subindo. Aí o que acontece? Começa a ficar falado, né, meu? Conforme vai Uhum. passando o tempo, você vai conhecendo as moedas, sabe? As moedas. Isso que eu ia perguntar, tipo assim, além do gráfico, tem como a gente ficar sabendo dessas tendências da cripto que vai valorizar através de sites, notícias, assim, ou... Ah, cara, tem as criptomoedas que são as mais famosas, né? Isso daí dá para ir passando para vocês também, fora o Bitcoin. E tem as criptos que vai sendo lançada, que a própria corretora avisa. Quando você faz conta em corretora, daí tem tipo a corretora, a própria corretora avisa, ó, tal moeda tá fazendo 30% hoje. Aí você vai lá e dá uma olhada nela, entendeu? Uhum. Então é assim que você opera. Geralmente moeda assim, cara, é mais difícil de operar, é muita volatilidade. É muita sobe e desce, sabe? Mas a gente consegue fazer o quê? Também comprar para longo prazo. A gente compra sem fazer trade, compra, sei lá, a gente especula achando que ela vai subir, compra ela aqui, tipo assim, vou comprar R$ 1.000 dela. Sem fazer trade, sem alavancar, sem nada. Comprar R$ 1.000 aqui e seu capital vai. Aqui é dado, já vai dar 200%, entendeu? É isso mesmo, vezes. Teria que ser 2000%, eu acho. 2.000%. Mas eu já vi, tipo assim, se a gente tivesse pego lá de baixo lá, e ela subiu 1.800%, ele tivesse colocado 1.000 vezes 1.800%, 18 mil. Top. Na Top. verdade, 2000%. 2000% seria 20 mil. É 20 mil. Viajei aqui. Então a gente. Só que assim, pode ser moeda arriscada, pode ser moeda que não tem, que é mais especulativa mesmo, sabe? Existem moedas no mundo de criptomoedas que elas são. Elas têm tem uma empresa, tem toda uma infraestrutura por trás dela, ela tem uma funcionalidade legal, que essa é a parte fundamentalista. Tá? Essa é a parte fundamentalista, que é a parte de moedas fundamentadas. Então, se você compra para longo prazo. Agora, para fazer trade, isso não importa muito, tá? Porque o trade, é o que o Gui falou, é especulação. Você vai entrar e vai sair. Você não vai. Você não tem o risco de ver o seu. O problema de moeda assim, periga você comprar a topo, cara. Ah, ela vai subir mais. Você vai lá e compra aqui. Aham. Compra ela R$ 140, US$ 140. De repente a moeda faz isso. Você perde, você pode. Uhum. O seu capital pode virar pó, cara. Você pode perder tudo, entendeu? Então, o foco é trabalhar a passar essa parte técnica de trade mesmo, tá? De você fazer trade. Lógico que se vocês quiserem, eu também posso trabalhar um pouquinho com a parte de fundamentalista, mas se for. com- é, eu aconselho comprar moedas que tenham fundamento. Bitcoin, Ethereum, Link, Solana, ADA, são moedas que você sabe que tem um projeto por trás. E Aham. moedas que não são conhecidas é muito perigoso. Tem aquela Pepe, não sei se você já ouviu falar, passou até no jornal, cara. A Pepe lá subiu, sei lá, 20.000%. Muita gente ficou milionária com essa moeda. E foi esse ano. E só que depois que ela subiu esse tanto aí, ela caiu, devolveu tudo, entendeu? Então, é uma moeda Uhum. puramente especulativa. É a do sapinho, essa lá, que tem o logo do sapo? Hã? Não é? Essa aqui tem aquele logo do sapo lá? Essa moeda mesmo, é do sapo. Sei, sei. É essa mesmo. Pessoal, então acho que hoje acho que é isso. Não vou passar muita Show. coisa para não confundir muita cabeça aí. Mas vamos Aham. Filé. Deu pra entender o que você passou, deu pra entender bem. sim entender, né? Uhum. E
todo o começo, assim, cara, soa muito estranho, né? Show. Assim, cara, todo começo a gente sabe que vai ter muita dificuldade, cara, leitura de gráfico. A gente vai ficar pouco à vontade, né, com a situação. Uhum. Mas é porque é novo, cara. É porque tudo é novo, é muita informação. Mas não se preocupe que, meu, com o tempo, garanto que começa a entender as coisas, começam a fazer sentido. Show. Adiantar que não é fácil, né, meu? A gente tem que quebrar paradigmas aí e tem que acreditar no nosso potencial. E outra coisa que eu posso garantir, cara, é que, igual eu falei no começo, se você tiver disciplina, paciência, você consegue ser lucrativo no mercado, cara. Consegue fazer uma segunda fonte de renda e futuramente, que é o meu desejo também, é viver disso daí, cara. Porque dá pra ganhar dinheiro, cara. Dá pra ganhar dinheiro. Tem muita gente que eu conheço aí que tem cara que tá vivendo só disso, cara, que vive disso. Cara, meu, eu quero trabalhar de madrugada. Hoje o cara vai lá e trabalha de madrugada, cara. Que abre lá a Uhum. sessão asiática, é madrugada. Ela trabalha com a bolsa asiática lá, entendeu? Aham. Então, cara, mas tem que acreditar, cara. Tem que acreditar. Antes eu vi esses gráficos aí, pra mim era tudo em grego. Agora já deu pra ter uma noçãozinha aí Viu? como é que tá Aqueles, funcionando. aqueles intervalos ali, 3 minutos, 5 minutos, 15, aí você que escolhe qual que você quer trabalhar. Na hora de analisar, a gente vai do tempo gráfico maior pro menor. Porque Uhum, o tempo gráfico maior é o que manda na jogada. Por exemplo, uhum, é, se eu pegar, se eu pegar, eu vou colocar 5 minutos aqui. Caramba, perdi aqui o negócio. Aqui. Está feio 5 minutos aqui. Vamos supor, aqui, ó, 5 minutos aqui. 5 minutos aqui, ele tá vindo uma tendência de baixo, ó. Topos e fundos descendentes, ó. Topo, fundo, topo, fundo. Não tá aparecendo muita coisa aqui nesse gráfico aqui, mas aqui, vamos supor aqui. Aqui a gente tá vendo que tá uma tendência de baixa aqui. Só que é só uma correção no tempo gráfico maior. Isso aqui daí eu explico na próxima aula certinho sobre fractalidades. tá. Se a gente ficar no tempo gráfico menor, a gente tem muita chance de você tomar stop, entende? Uhum. Então, quando você vai a favor da tendência, um tempo gráfico maior, você usa o tempo gráfico menor de 5, 15 minutos para poder fazer as entradas. Aham. A gente identifica que tá uma tendência de alta, identifica a tendência de alta, e daí faz a entrada, entendeu? É mais ou menos assim. Uhum. Uhum. Fechou? Fechou. Fechou, Thiago. Então, beleza, vamos, sei lá, marcar semana que vem, segunda e terça, alguma quarta, não sei. A gente vai Pode conversando no ser. grupo lá. Vai combinando no grupo lá. Posso marcar você no Fechou. Insta aí? Fiz só um printzinho. Lógico, irmão. Fechou? Fechou. Top demais. Tamo junto. Valeu, Thiago. Fechou? Beleza, Valeu, irmão. valeu. Valeu, Falou, Guilherme. Valeu, rapaziada. Até a Gabriel. próxima. Valeu, Valeu, gente. rapaziada. Valeu, Jonas. Valeu. Valeu, É. É valeu. nóis. Valeu, tchau. Tchau, tchau.